Eu vou me dispensar aqui de fazer a apresentação de cada um dos nossos apresentadores aqui, dos nossos expositores, porque há uma biografia de cada um deles no convite e, ademais, eles são muito conhecidos, notoriamente conhecidos pelas suas qualidades. Então, eu não preciso aqui perder tempo com apresentações. Eu vou perder um pouquinho de tempo aqui para agradecer a presença de todos vocês, deles em particular, Sérgio Abranches, que veio do Rio, Fábio também, e muito especialmente a presença do Carlos Nobre, porque Carlos acabou de aterrissar em São Paulo, vindo de uma viagem inesperada ao exterior, compromisso que surgiu na última sexta-feira. Então, de público aqui, eu queria te agradecer em nome do da Fundação Fernando Henrique Cardoso, por não ter desmarcado o compromisso que você havia assumido conosco, a despeito desse imprevisto que surgiu na sua agenda. Realmente, a gente valoriza muito a tua presença aqui, em particular nessas circunstâncias. Então, dito isto, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao Carlos para que ele faça aqui uma exposição entre 20 e 30 minutos, com alguma flexibilidade. Pedir ao Carlos que, além de falar do acordo em Paris, fizesse uma espécie de panorama do estado da arte do conhecimento científico hoje existente sobre a mudança climática. O Sérgio falará em seguida, abordando mais, digamos, os aspectos políticos da negociação do acordo, dos acordos climáticos ocorridos a partir de Copenhague, mas, em particular, agora em Paris. E Fábio, ao final, dará ênfase, digamos, ao que isso significa para o Brasil e quais são os desafios que estão colocados para o país a partir do que foi acordado em Paris. Carlos, então eu te passo a palavra com esse tempo de exposição que eu vou procurar controlar aqui de maneira gentil, mais atenta. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Sérgio, pelas palavras introdutórias. Eu estou um pouco ainda com um fuso horário, mas deixa eu tentar abordar um pouco a minha visão e, tendo na mesa Sérgio Abranches e Fábio Feldman, eu vou fazer um esforço grande de não falar de política global ou mesmo de política brasileira, porque nós temos aqui pessoas que militam nisso e entendem profundamente do assunto. Eu vou ficar mais afeito às questões científicas, ainda que não seja possível ficar restrito só a elas na questão das mudanças climáticas. Paris foi um divisor de águas. No lado leve, eu até estava pensando numa piada, quer dizer, a partir da Conferência de Paris, começou a chover em São Paulo. Então, foi um divisor de água, assim. Há uma relação de causa e efeito? Não há. Mas, de qualquer modo, Cantareira está lá saindo, respirando um pouquinho mais. Mas, seriamente, eu acho que esse processo iniciado em 1990, na ONU, com o IPCC por um lado e a Convenção Climática por outro, ele é um dos mais bem-sucedidos em trazer a evidência científica neutra, razoavelmente não politizada e com uma dose de ideologia não gigantesca, num debate de política global. Isso não é comum na ONU. Eu sempre achei que esse era o melhor exemplo, mas, na verdade, não é o melhor exemplo. Eu vou depois falar. O melhor exemplo onde a ciência chega rapidamente em política pública via ONU é em saúde, mas eu vou falar. Eu mesmo achava que esse exemplo das mudanças climáticas, mas era um pouco de ignorância minha. Depois eu vou fazer uma comparação entre saúde e mudança climática. Mas, de fato, é um fórum onde, se a ciência não tivesse avançado tanto nos últimos 20, 30 anos, nós não teríamos um acordo de Paris. Quer dizer, a condição necessária para ter um acordo como foi de Paris é a ciência ter avançado. Não é a condição suficiente, mas é uma condição necessária. Se a ciência não tivesse mostrado com tanta clareza os riscos e que, de fato, eu acho que 90% e hoje o número já é 99%
mais de 3.000 cientistas climáticos do mundo, que são cientistas com bastante experiência e que escrevem e publicam artigos científicos sobre o assunto. 99% nem discutem mais que a causa principal do aumento da temperatura nos últimos 50 anos é a injeção de gases de efeito estufa. Isso é um assunto quase que uma unanimidade muito maior, e eu vou depois voltar um pouco, do que são as unanimidades médicas de saúde. Emergências de saúde se tornam emergências e levam a políticas públicas com muito menos certeza, muito menos. Então, é até interessante entender por que nós respondemos tão rapidamente quando tem a ver com a nossa saúde e quando tem a ver com a saúde do planeta, que a nossa está dentro, nós não respondemos com tanta rapidez. Então, cientificamente, hoje, 99% dos cientistas não tem nenhuma dúvida que se você continuar injetando gás de efeito estufa, o planeta vai aquecer e vai aquecer cada vez mais. O que a ciência trouxe também, e isso foi um pouco de surpresa para cientistas, é que os efeitos do desequilíbrio que nós estamos mudando o regime climático do planeta. Quer dizer, nós saímos de um planeta que tinha uma temperatura média de 14 graus na superfície e já estamos com 15 graus. E a maioria dos cientistas, 20 anos atrás, diria que, para começar a ver, de fato, os impactos severos, a temperatura média teria que passar de 2 graus acima, né? 17 graus, 16 graus e antes disso, nós veríamos impactos moderados. E isso, de fato, não aconteceu. Isso é uma coisa da observação. O sistema, buscando esse novo equilíbrio, com um planeta com muito mais gás de efeito estufa, ele já mostrou um comportamento, vamos chamar assim, errático. Errático no sentido de que imprevisível. Então, muitos dos impactos que se esperava que acontecessem depois de 2030, eles já estão acontecendo no começo desse século. Por exemplo, os extremos climáticos que nós estamos vendo em todo o planeta, e na América do Sul também, e não é diferente em nenhum lugar. Então, esse é um fato que a ciência ainda não consegue explicar totalmente por que o desequilíbrio já se manifesta, por que os extremos climáticos aumentaram tanto, mas as observações, elas dão muita confiança de que o regime climático está mudando. Não é uma coisa aleatória, um período anormal de extremos climáticos, e nós depois vamos voltar a uma fase mais calma do clima. Esse clima que nós estamos observando nas últimas décadas é disso para mais extremos e mais imprevisibilidade. Então, esse é um outro dado importante que a ciência está trazendo. Os cenários futuros, eles dependem, logicamente, da trajetória de emissões. O que eu estava comentando um pouco aqui antes com os dois Sérgios e com o Fábio é uma coisa muito interessante. Talvez cientificamente o maior feito do Acordo de Paris tenha sido atendendo à recomendação e já colocando as mudanças climáticas como uma questão de mitigação de riscos, abordagem de mitigação de riscos, e ouvindo os países ilha, eles colocaram no texto, isso eu acho muito significativo, que a meta não é mais 2 graus, é 2 graus, mas vamos chegar a 1,5 grau. Isso é muito significativo, tem inúmeras implicações, mas isso vem da ciência. Por que vem da ciência? Porque hoje, esse dado talvez seja menos conhecido, mas com 2 graus de aumento, 2 graus, existe 75% de probabilidade que em 2.000 anos, é longo período, mas chegaremos lá, em 2.000 anos, o nível do mar vai subir entre 7 e 10 metros. Talvez desses 7 a 10 metros, 2 a 3 metros já aconteçam em entre 300 e 500 anos. Portanto, decreta-se de fato o fim de uma série de países que existem hoje, as linhas costeiras vão mudar muito. A ciência de entender por que
2 graus somente farão derreter quase todo o gelo da Groenlândia e uma parte do gelo da Antártica, é uma ciência recente. Isso é uma ciência, ela está nos relatórios do IPCC, mas talvez não tenha atingido ainda um conhecimento público. Mas ela é muito forte, ela é muito sólida, ela é muito robusta. Em todos os períodos interglaciais que a Terra passou nos últimos milhões de anos, quando a temperatura estava 2 graus mais quente que hoje, não havia praticamente gelo na Groenlândia, o nível do mar era 7 metros, mais um pouco da Antártica Ocidental, mais 3 metros, dá 10. Então, essa é uma preocupação, eu acho que é uma novidade importante. Então, 1,5 grau, de fato, não existe nenhuma segurança absoluta. 1,5 grau já tem um impacto muito grande na biodiversidade. 1,5 grau. Mas é uma segurança maior. 1,5 grau nós já comprometemos, né? O grau de gases de efeito estufa que nós lançamos na atmosfera até hoje, ele já garante que o planeta, em mais 100 anos, terá aquecido aproximadamente 1,3, 1,4 graus e mais em 200 anos 1,5 a 1,6. Então, esse aquecimento que hoje a Convenção já sinaliza é o que nós já fizemos. É o que nós já fizemos. Então, com os gases que já estão na atmosfera, porque o sistema climático responde muito lentamente. E não é uma coisa que você acende um fósforo aqui e você já vê o efeito. Você acende um fósforo aqui, esse calor vai devagarzinho entrando no oceano e o efeito só vai ser totalmente estabilizado quando o oceano se equilibrar com esse calor que você colocou. Isso leva para o oceano superficial, os primeiros 200 metros, leva 20 a 30 anos. É por isso que qualquer aquecimento, qualquer gás que a gente lance hoje, o primeiro efeito que a gente vai sentir mesmo na atmosfera é 20 a 30 anos. Mas até equilibrar os 4 quilômetros de oceano é um processo muito mais lento, 100 a 200 anos. Então, a gente vai ter um equilíbrio maior em 100 a 200 anos. Mas o equilíbrio definitivo mesmo leva 2.000 anos. Por isso que o nível do mar vai continuar subindo por 2.000 anos até que o oceano se equilibre e a expansão térmica do oceano ela se equilibra em 2.000 anos. Além disso, tem também o derretimento das geleiras que eu já me referi. Então, os cenários futuros, lógico, depende das nossas trajetórias de emissão. Deixa eu ir para o terceiro tópico, que é a questão cenários de adaptação. Aqui que eu queria falar um pouco, fazer uma comparação entre abordagem de risco. Ela não é muito... No início da convenção, e eu não conheço muito, porque isso é muito mais da filosofia do que da ciência hard que eu trabalho, houve uma enorme discussão, e depois a discussão ficou muito enviesada, talvez o Sérgio vai falar alguma coisa, do princípio da precaução, né? Se colocou o referencial de discussão por muito tempo na Convenção Climática e gerou um enorme debate ideológico, mas agora está voltando. Então, muito em cima da análise de risco. E por que está voltando? Tem muito a ver com a atitude que as grandes companhias de seguro e resseguro, Munique e a Suíça, a Swiss Re, elas duas que começaram a trazer essa abordagem. Isso é puramente interesse de sobrevivência de uma indústria. No seguro, o que é mudança? O que a política pública exigia da ciência? De impactos e de adaptação. Era assim, vocês cientistas, com seus melhores modelos matemáticos, nos digam quais são os mais prováveis cenários. E nós vamos... O que é muito improvável, a gente não vai se preocupar agora de acontecer. Me diga o que é mais provável de acontecer e aí vamos avaliar o impacto do mais provável. Tanto é que o jargão e a linguagem do IPCC, ela é uma que fala assim, 95% de confiança, 99%, 95%,
E depois tem uma faixa que fala entre 30 e 60 como possível. Abaixo de 30% de probabilidade de alguma coisa acontecer é completamente ignorado. E essa determinação pode até fazer um certo sentido lógico, vamos nos preocupar com o que é mais provável, porque as ações de adaptação terão que ocorrer, por exemplo, o aumento do nível do mar, que já está ocorrendo, o aumento da temperatura, e eventos com baixa probabilidade vamos ignorar, pelo menos por agora. A abordagem de seguro é oposta. A abordagem de seguro de qualquer seguradora, qualquer companhia como essas, é oposta. Eles só se preocupam com os eventos de baixa probabilidade e altíssimo impacto. A abordagem de seguro é sempre nos 10%. É o 10% menos provável, mas que possa ter um alto impacto. Esta linguagem, feliz e finalmente, começa a dominar um pouco a discussão. Eu não sou um cientista da área, não fiz uma análise, isso é mais leitura, de que realmente foram essas indústrias, grandes indústrias de seguro, que começaram já há bastante tempo, mas agora, finalmente, esta linguagem de risco começa a ser uma linguagem e uma postura que tem impacto. E aí eu quero fazer a minha analogia com sistemas de saúde. Vocês, todos nós brasileiros, e hoje o mundo acompanha a epidemia de dengue e zika. Vocês viram que primeiro os médicos brasileiros e depois logo a OMS referendou que no momento que se estabeleceu uma tênue ligação entre microcefalia e zika, o vírus zika, imediatamente os médicos começaram a alertar as mulheres a talvez adiar a gravidez. Quem lê sobre isso, e eu também estamos lá em Brasília para lançar um grande edital de pesquisa, CNPq e CAP, sobre isso, eu tenho lido um pouco, e vocês veem que existe uma enorme controvérsia científica, etc. A ciência é assim mesmo, né? Tudo aparece ao mesmo tempo. Mas o que me chamou a atenção nos médicos, e depois foi referendado pela OMS, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde, não é uma coisa de um ou outro médico, é uma postura. Na dúvida, tem um risco mínimo de ter uma relação entre o Zika vírus, e esse risco não é muito mínimo, hoje a gente sabe, mas mesmo um risco mínimo, que os médicos brasileiros já estavam fazendo essa recomendação em outubro, novembro, na dúvida de um risco que é baixo, mas enorme impacto, então é baixa probabilidade e enorme impacto, você fica do lado seguro. Essa postura é tradicional no mundo da saúde. Então, essa postura de minimizar o risco, nós não sabemos, pode ter uma mudança climática completamente imprevisível, que ninguém nem está enxergando, nem a ciência está enxergando, mas pode ser devastadora para o planeta, para nós mesmos. Então, é uma volta do princípio da precaução, com uma outra roupagem de análise de risco. Então, isso, de certo modo, comandou muito essa que para muitos foi surpreendente mesmo, os países terem concordado na forma multilateral de Paris, da Convenção Climática em Paris, a colocar aquela linguagem ainda de forma suave do 1,5 graus. Então, eu acho que, finalmente, a ideia não é mais válida e cientificamente hoje é possível demonstrar que não existe possibilidade de garantir adaptação aos impactos das mudanças climáticas em qualquer cenário de mudança climática. Existem territórios que nós não queremos adentrar, terra incógnita mesmo, e, em vez de adentrar terra incógnita, é melhor ficar no lado mais seguro, evitar. Então, o que a gente chamaria limites de adaptação. Por exemplo, se o nível do mar subir muitos metros, não existe nenhuma maneira dessas ilhas oceânicas de baixa altitude se adaptarem. Então, e uma série de outros. Eu estou usando o exemplo das ilhas, porque eles são muito vocais durante as convenções, mas existem inúmeros e muitos exemplos, até mesmo lá da saúde, né, que o aumento da temperatura, esse é o mais óbvio. O Aedes aegypti, ele já hoje está numa faixa 1.000 quilômetros ao norte e ao sul, mais do que antes. Quer dizer, ele já está indo para os subtrópicos não, para as latitudes
médias, e com 2, 3 graus ele já passou, por exemplo, aqui no hemisfério sul de Buenos Aires e vai. Então, esse é muito óbvio, o mundo vai se tropicalizando e um outro efeito da tropicalização, isso a gente tem falado bastante, mas agora a população brasileira tem sofrido muito, que os subtrópicos começam a ter um regime tropical, quer dizer, 2 estações por ano. A gente perde a característica sazonal. Isso já está acontecendo no Brasil, haja visto que, em boa parte do Brasil, os meses mais quentes do ano não são mais o pico do verão, janeiro e fevereiro, mas são outubro e novembro. Quer dizer, o Brasil já é mais ou menos o regime da Amazônia, né? A estação seca é o verão, independente se acontece no verão astronômico ou no inverno astronômico, e a estação chuvosa é o inverno, como se diz esse termo inverno e verão na Amazônia e no norte e do Nordeste. Então, o planeta, essas são manifestações muito claras dessa tropicalização, um efeito direto das mudanças climáticas. O meu quarto tópico é um pouco de os desafios tecnológicos e financeiros. Eu não tenho assim muita habilidade ou conhecimento para falar de como resolver os gargalos financeiros. Eu só posso replicar, logicamente, os números, né, que tecnologicamente a trajetória de mitigação para reduzir em 80% as emissões que vêm do setor de energia até 2050, esse roteiro tecnológico é totalmente conhecido. Isso sem incorporar novas formas de energias renováveis que virão. É totalmente conhecido. E o problema está sendo em mudar o padrão de investimentos, né? Nós temos subsídios à energia fóssil hoje, os números variam, mas qualquer coisa entre 800 bilhões e 1 trilhão de dólares por ano. Subsídio, né? Nós tivemos aqui no Brasil também, quem conhece bem a política energética do Brasil viu, e eu estou colocando aqui uma escala de tempo de muitas décadas, não é de um pequeno período, é muitas décadas, que o preço do combustível ele recebe influência de uma série de variáveis e de políticas públicas, de controle de inflação, etc, etc, etc. E ele tem muito pouco a ver com o custo efetivo, e então tem muito subsídio. Globalmente, esse número é dessa faixa. Com 500 bilhões de dólares, 450 bilhões de dólares de subsídio para energias renováveis, nós poderíamos ter 50% da energia elétrica no mundo sendo gerada com energias renováveis até 2030 e 80% até 2050. Mas o subsídio para a energia renovável ainda é menor. Então, quer dizer, rota tecnológica não tem mais nenhuma dificuldade. E, de fato, o mercado tem sido mais rápido do que a política pública de subsídio de energia, porque o mercado tem percebido essa dimensão e ele tem invadido essas áreas com mais rapidez do que a política pública poderia ensejar. Então, esse desafio é um desafio hoje, no principal item de emissão de gás de efeito estufa, que é quase 80% das emissões globais, são energia. Então, energia tem que resolver. As outras emissões vêm muito de agricultura, muito mais difícil, totalmente factível do ponto de vista tecnológico, ter uma agricultura mundial em 30% a menos do que nós já utilizamos de terra, uma agricultura mais eficiente, sustentável, mais eficiente, globalmente, atende à questão da fome do mundo e reduz em aproximadamente 30% a 40% as emissões da agricultura, que é outro termo importante. Zerar as emissões da agricultura é muito mais difícil, mas isso pode acontecer. O grande desafio, então, na questão tecnológica, não é mais esse cenário. O grande desafio é se nós, de fato, quisermos ficar em 1,5 graus, esse é um novo desafio que se impõe agora. Esses números que eu falei são para 2 graus. 80% de redução das emissões até 2050, 2060.
1,5 graus nós já atingimos, né? Quer dizer, nós atingimos 1 e o gás que está aí na atmosfera leva a 1,5. É retirar esses gases da atmosfera. Aí sim existe um desafio. Há muita pesquisa inovadora, tentativa, exploratória, ideias muito malucas e há algumas ideias que vale a pena perseguir. Então, realmente, uma muito palpável que o Brasil poderá ter um papel importante é produção de bioenergia e aí pegar o efluente, quer dizer, o gás carbônico da queima do combustível não fóssil, mas bioenergético, e você enterrar em poços profundos, etc. Você tira aquele CO2, e então ele sai da atmosfera. E essa é uma maneira. Tem várias outras, eu não tenho tempo aqui de falar de todas. Então, esse é um grande desafio. Tem até prêmios internacionais de enorme valor. O da Virgin Atlantic oferece 20 milhões de libras, ou dólares, eu não me lembro, ou euros. Acho que é libra, porque ele é britânico. Para quem descobriu um método simples de retirar CO2 da atmosfera. Ninguém conseguiu ganhar o prêmio. Fica a dica. Porque não é fácil. Não é fácil. Termodinamicamente, para quem é químico ou físico, sabe que é muito difícil achar um método barato e simples. Se houvesse, talvez a natureza já teria encontrado. O CO2 é um gás já lá no fim da escala, não tem mais energia para tirar dele, então é só a fotossíntese que consegue quebrar e reaproveitar. Mas, então, não é uma coisa simples, mas tem, essas coisas todas estão aí e tem muito esforço. Então, 1,5 graus nós vamos ter que tirar e ter uma economia porque sempre tem alguma emissão. Por exemplo, na agricultura é impossível ter zero de emissões, então vão ter que ter um mecanismo que tem alguma emissão e tem outros mecanismos de retirar essa emissão para garantir o zero. E para chegar, nós passamos de 400 partes por milhão de concentração de CO2 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. 1,5 é compatível com 350, 360. Então, mesmo nesse cenário de 1,5, nós temos que tirar CO2, que hoje já está na atmosfera. Esse é um grande desafio e eu acho que vale a pena observar como que a tecnologia vai se acelerar para resolver. Eu não tenho dúvida que muitas propostas, algumas serão viáveis, talvez não exatamente baratas. E para finalizar, então, eu acho que o desafio tecnológico agora, ele não é mais na energia. A energia só vai ficar mais barata, energia renovável. De fato, os cenários, as prospecções tecnológicas, elas mostram com total clareza. A partir de 2050, a energia que vai mover o mundo vem do sol. Não vai nem precisar mais água de hidrelétrica. É do sol mesmo. A principal fonte é a energia solar direta, gerando eletricidade. Da eletricidade do sol você faz vários processos químicos e físicos, você gera hidrogênio, o hidrogênio é o combustível, tem um problema ainda com o combustível pesado, mas tenho certeza, o diesel, tenho certeza que a tecnologia chegará lá, e ventos também continuarão sendo uma fonte muito importante, energia das marés, tudo isso é importante, mas a principal fonte é o sol e já se tornou completamente viável, inclusive do ponto de vista econômico, na hora que a escala da energia solar atingir o mundo. Então, agora realmente já é para ir para o outro lado de como que nós retiramos CO2 e também como nós financiamos essa transição. Essa é a grande dúvida. Eu não sou cientista da área. Como você joga os subsídios para essa fase de implementação rápida? O que os alemães fizeram, colocaram um monte de subsídios, por isso que eles têm bastante geração eólica e solar. E eu finalizo só com uma pergunta aqui retórica, se o Acordo de Paris, do ponto de vista científico, ele garante que esse objetivo de estabilizar as emissões e minimizar o risco, ele está garantido. Eu acho que não, né? Eu acho que não dá para responder isso de forma absoluta. Nós vamos ter que acompanhar dia a dia. Por exemplo, qual que é o efeito dessa guerra de redução do preço do petróleo, quantos meses ou anos esse preço
irrealista do petróleo, que não considera, obviamente, nem com $100 por barril havia a contabilização do custo ambiental da mudança climática. Com $30, $40, esse custo está completamente desconsiderado. Então, essas coisas todas estão caminhando juntas e, portanto, o compromisso de Paris, obviamente, foi muito inteligente em achar uma maneira que os países assinaram. Aquela estratégia dos franceses de primeiro chamar os presidentes foi muito bem pensada. Os presidentes foram lá, se comprometeram e depois os operadores diplomáticos não tinham tanto espaço de discordar de tudo, como normalmente acontece em reuniões desse tipo. E chegamos a um lógico, eu estou simplificando muito uma coisa complexa. Mas, assim, esses compromissos, eles garantem, lógico, quer dizer, a ciência diz que se nós ficarmos em 1,5, o impacto maior será muito... ele pode ser assimilado. O impacto, nós temos estudado muito aqui no Brasil, o impacto na biodiversidade, o impacto na agricultura, ele é muito menor. Ainda assim, com 1,5 já estamos tendo perda de biodiversidade. 1,5, o nível do mar subirá em 200, 300 anos, aproximadamente entre 1 e 1,5 metros. É considerável. Áreas costeiras terão que se adaptar, tem um custo, mas isso é muito diferente do que nós teríamos com 2 ou impensável 3, 4, 5 graus. E eu finalizo mais uma vez na linguagem de risco. Na trajetória atual, porque logicamente Paris é um pleito, é uma intenção, boa intenção. Mas na trajetória atual, se nós medirmos as emissões dos gases nos últimos 10 anos, 2014, 2015, existe sim uma probabilidade, e eu não estou falando que a trajetória atual vai continuar, mas na trajetória atual existe 20% de probabilidade da temperatura global subir 7 graus. É pequena? Não, em termos de, como eu falei, de risco, não é pequena. 20%. E o que é o problema? Eu termino com essa frase que outra vez remeto para a saúde. Até recentemente, até 2010, muita gente achava que nós, humanos, somos super adaptáveis, e somos, e que o risco a nós, como espécie, era muito pequeno, ou desprezível, que nós sempre poderíamos construir soluções de adaptação para nós, e podíamos até não nos importarmos com a biodiversidade do planeta, que não tem essa adaptabilidade, mas nós estamos fora dessas considerações. Hoje, a ciência, usando a ciência da medicina, junto com mudança climática, ficou muito patente que existe um limite fisiológico. Qual é o limite fisiológico? Se a gente tem uma combinação de temperatura e umidade muito alta, mas não é tão alta, é isso que esses estudos agora estão revelando e certamente vão ajudar muito que a gente fique no 2 ou 1,5. Não precisa ser Bangu no verão. Assim. Não, então, mas deixa eu falar. Existe um número, eu vou dar um número aqui e explicar muito rapidamente, que eu já esgotei meu tempo. Se nós estamos num ambiente de 100% de umidade relativa, quer dizer, o ar está saturado de vapor d'água, o corpo humano não resiste a mais do que 35 graus. Então, vou dar uns números para vocês. Em Manaus, em 15 de setembro de 2015, a temperatura no termômetro foi 38 graus e 37, alguma coisa, foi o recorde histórico da temperatura de Manaus, e a umidade do ar foi 65%. Quando você faz a conta, qual seria a temperatura, se a umidade elevasse para 100, a temperatura seria 31. Por que o corpo humano não aguenta estar num ambiente com 100% de umidade e com temperatura 35 graus ou acima? Porque, metabolicamente, nessa temperatura, com essa umidade, nós não perdemos mais calor para o ambiente. Nós mantemos metabolicamente a temperatura em 36, 36,5, e nós continuamente estamos perdendo calor
calor para o ambiente, vocês sabem que 70%, 75% da caloria ingerida no alimento é para manter a temperatura em 36 graus. Os processos metabólicos, darwinianamente, eu não sou biólogo para saber por que é 36, mas eles evoluíram, nós evoluímos e é assim que funciona. 35 graus e 100% de umidade, o nosso organismo não perde mais calor. Nós entramos imediatamente em choque térmico. Nessa temperatura e nessa umidade, uma pessoa jovem, muito saudável, aguenta 2, 3 horas. Crianças, bebês e idosos, 15 minutos a 30 minutos. É impensável. Então é o seguinte, vamos chegar nessa temperatura? Olha, com 7 graus de aumento da temperatura global, o Brasil, o centro do Brasil, boa parte do Brasil, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Palmas, teriam alguns meses do ano em que essa temperatura seria atingida todos os dias por algumas horas. Isso é um outro planeta, é seres humanos vivendo permanentemente nessas horas em ar-condicionado. É outro planeta. Os países árabes ficaram tão preocupados, aqueles do Golfo, porque vários estudos já mostraram que eles não precisam ser 7,5. 4,5 graus faz com que aquelas cidades costeiras no Mar da Arábia atinjam esses 35 graus, e lá é mais seco, mas lá a temperatura seria 50. Com a umidade na beira do mar, seria nos 35 graus, com 100% de umidade equivalente. Eles não poderiam mais viver. Eles são muito ricos lá, pode ser que vivam todos em ar-condicionado. Até lá na Copa do Catar iam fazer ar-condicionado no estádio de futebol. Felizmente tiveram a boa ideia de mudar a Copa para novembro ou dezembro, que é o inverno lá, ainda quente, mas o inverno. Então, eu só queria dar esse dado, porque eu acho que esse dado ainda não é de conhecimento muito geral, que existe, sim, limites. A probabilidade de 7 graus é pequena? É, mas na trajetória de emissões de hoje, ela tem aproximadamente 20% de probabilidade de ser atingida até 2200. Sérgio, muito obrigado, era isso, então. Obrigado. Obrigadíssimo.